pessoal, tudo bem? E nesse bate-papo de hoje a gente vai falar sobre o nosso book de metas, né? Sobre o nosso livro de metas, como a gente faz o acompanhamento de tudo isso, tá? Então, para a gente falar sobre o book de metas, não adianta você ter indicador bem definido, né? Indicador de controle, indicador de verificação, se você não tem um local onde você faz o acompanhamento. Então, primeira coisa, é importante você definir quais os indicadores de controle e de verificação que você vai ter no seu programa de metas e métodos para cada um dos departamentos, tá? Você tem que criar uma rotina, cravar uma agenda de acompanhamento, isso aqui mensal para a autodireção, e a gerência tem que fazer acompanhamento semanalmente, verificar se as pessoas estão engajadas com a meta, se a meta de repente não foi mal estabelecida, ela é impossível, solicitar inclusive a participação por vezes dessa alta direção para que ela também possa contribuir aí com o norte, com o caminho, com as soluções para que a meta seja atingida. Mas o mais importante tem que ter disciplina de acompanhamento. Senão, não adianta estabelecer meta e não acompanhar as ações que foram desencadeadas para atingir aquela meta e você não fazer o acompanhamento. E óbvio, diante dos desvios, né, que vão ocorrer, isso é natural, é fundamental que haja plano de ação para corrigir os desvios que de repente não estão corroborando com o atingimento dessa meta. E aí é muito importante a gente lembrar que para você fazer também o plano de ação, não adianta você querer resolver todos os problemas. A gente precisa lembrar do diagrama de Pareto, né? Tenta resolver aquele pequeno problema que impacta de maneira maior nos indicadores que você tem que entregar, né? Então 70-30, né? Foca no que vai te resolver 70% dos problemas. Deixa os 30% você resolve depois. Então vamos lá, a gente tem que também, diante de toda a meta estabelecida, a gente tem que desdobrar essas metas. Então eu tenho que entregar R$ 1 milhão de EBITDA. Eu tenho que entregar 10 milhões de reais em faturamento. Puxa, eu preciso dividir isso com o meu gerente. O meu gerente tem 5 vendedores. São 5 vendedores iguais ali, todo mundo ganha igual. Tá bom, então eu preciso dividir 2 milhões para cada um. E semanalmente esse gerente acompanhar o quanto essas pessoas estão prospectando, quanto essas pessoas estão vendendo, quanto essas pessoas estão convertendo, e consequentemente contribuir para que ela feche, visitar aquele cliente que é um contrato grande, que vai contribuir muito para o atingimento da meta, compartilhar isso com a alta direção e a alta direção semanalmente também fazer um acompanhamento, uma reunião de realinhamento para que a meta seja cumprida, tá? Tem que ter disciplina de acompanhamento e envolvimento da gestão na solução sobre os principais desvios. E aí o que a gente falou de estabelecer um plano de ação para que os desvios sejam corrigidos. Então, se você tem dos 5 vendedores que a gente deu exemplo, tem um que não está conseguindo vender, puxa, então peraí, deixa eu treinar essa pessoa, é ele que está mais impactando a minha meta, então eu vou focar nele. Não adianta eu querer resolver um problema pontual dos demais se quem mais está impactando é o vendedor número 1. Então, a gente precisa criar o Pareto das coisas, né? Lembre-se do diagrama de Pareto. O que vai me dar 70% de resultado, né? O que vai me resolver 70% dos meus problemas? Talvez você tenha ali 2, 3 ações, uma ação que vai resolver 70% do seu problema. E aí você, por vezes, lista lá 10 ações para você atingir os 100%. Aí vai ficar muito difícil você resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Então foque em resolver alguns problemas que vão trazer um grande impacto no seu resultado, no seu indicador e consequentemente no cumprimento da sua meta, né? E óbvio, para você acompanhar tudo isso, você tem que ter um painel de indicadores e fazer o acompanhamento mensal e também semanalmente para saber se no final do mês não vai ter nenhuma surpresa. Isso é muito importante. Toda meta tem que ser alcançável
e tem que ser desafiadora e motivadora. Então, desdobrar metas não significa delargar para outra área. Delargar para que o gerente e os demais consigam atingir. A direção tem responsabilidade direta sobre os resultados alcançados pela sua equipe. Então ele tem que estar sempre motivando, sempre também conversando com a gerência, entendendo quais são os desafios que estão sendo mais difíceis de serem ultrapassados e contribuir com a solução também, contribuir com a maturidade do time, contribuir com o desenvolvimento do time. Isso dá muito trabalho, pessoal, só que o resultado no final do ano é fantástico de quem viveu e vive esse tipo de coisa. Aqui é um exemplo de um book de metas, tá? Então você pode trocar as figuras de acordo com o assunto abordado. Então lembre-se do seguinte, que tem um lembrete importante, defina no máximo 3 itens de controle. Então aqui no exemplo que nós estamos dando, a gente só tem 2, tá? Não tem problema nenhum ter 2. Ele tem uma dimensão financeira e não é de propósito que eu coloquei isso aqui. Já vou falar por quê. Para cada item de controle, para cada indicador de controle, no máximo você pode abrir aqui dentro 3 itens de verificação. Caso contrário, vai ficar muito difícil o acompanhamento por parte do gestor e também você vai ficar com um painel de indicadores gigantesco, né? Não é muito adequado. E a ação sobre uma grande quantidade de indicadores. Então, foca, pessoal, no que mais impacta no resultado. E eu coloquei aqui a dimensão financeira porque todos os departamentos têm que ter compromisso com os indicadores financeiros. Por que isso? Porque se você não tiver o dinheiro suficiente para pagar as pessoas, como que você vai bonificar as pessoas se não tem o dinheiro, né? Não faz muito sentido. Então, sugiro que você estabeleça para todos os departamentos o compromisso de entregar um melhor custo, uma menor despesa ou mais venda. Tem que ter indicador financeiro e com peso grande para que você, aqui a gente colocou, por exemplo, 60 e 40, né? Mas você pode estabelecer como meta global para as áreas principais, as áreas operacionais, que é quem acabam trazendo um grande impacto financeiro de custo direto, né? 60, 70% do peso é indicador financeiro, senão não vai ter dinheiro para pagar ninguém, né? Então aqui no book de metas, a gente é um book sugestivo, você cria os itens de controle, coloca qual é a área, coloca o gestor e se é um viés financeiro, qual outro viés que você tem aqui. Define o indicador, se é para aumentar ou diminuir, né? Quanto que ele tem que atingir, o prazo de janeiro a dezembro e o peso disso. E aí aqui ao longo dos meses, você coloca os meses e vai acompanhando o indicador dessa pessoa. Lembrando que sobre eventuais desvios que de repente não estejam corroborando, você coloca aqui janeiro, fevereiro, março, abril do lado e vai acompanhando o quanto ele está atingindo, né? Então vamos supor aqui que seja do departamento comercial, item de controle, área comercial, gestor é o Lima, dimensão financeira, faturamento, indicador, aumentar faturamento de 10 milhões de reais. Então tem que aumentar o faturamento, o cumprimento de minha meta eu tenho que atingir 100%. O que é 100%? 10 milhões. E de janeiro a dezembro, isso tem um peso de 40%, por exemplo. Então janeiro, quanto que eu vendi? Então eu vou dividir os 10 milhões por 12, vai dar o valor mensal. Então vamos arredondar, 2 milhões. Então janeiro eu vendi quanto? Vendi 1 milhão. Bom, já estou com déficit de 1 milhão aqui. Fevereiro, 3 milhões, zerei. Março, 1 milhão, déficit de 1 milhão. Abril, 1 milhão, déficit de 2. Maio, 1 milhão, déficit de 3. Opa, a direção tem que olhar isso, a direção tem que entender quem é que está contribuindo, para qual vendedor, né, o gerente tem que apresentar na reunião de acompanhamento de resultados, né, no RAR. Quem é que está deixando de vender para que esse resultado esteja se acumulando. Já estamos em maio com déficit de 3 milhões aí de faturamento para a gente atingir a meta.
O que nós vamos fazer? Tem que ser montado um plano de ação, para que você consiga tirar esses 3 milhões de déficit. Vamos prospectar um cliente que tem um faturamento maior, o que está estabelecido de nicho de mercado, está passando por alguma crise em algum momento, uma pandemia para que a gente não consiga vender, né? A gente está abordando de maneira errada, então vou fazer um workshop, um treinamento com o pessoal, vamos dar um treinamento de neurovendas, um treinamento de modo que as pessoas consigam criar uma empatia com a outra pessoa que vai comprar, né? Então, um exemplo de book de metas, aqui lógico você pode trocar conforme a sua necessidade, né? Você tem que, diante de não conformidades, como o exemplo que a gente deu, 3 milhões a menos, eu tenho que montar aqui um 5W2H, que é o que está aqui, ó, unidade, data da ação, ação. O que, né? O que eu vou fazer? Como será feito? Quem é o responsável? Qual é o prazo disso? Né? Qual o status? Está em andamento? Está concluído? Está atrasado? Por que eu vou fazer isso? E descrever, né, a motivação. Quanto isso vai custar? E outros comentários, né? Nas reuniões de acompanhamento semanal, você estabelece aqui o que está sendo feito. Então é importante analisar o que mais impacta. Olha isso daqui, pessoal. Eu vou dizer assim, acho que umas 5 vezes. É importante analisar o que mais impacta e priorizar. Tem que priorizar. Não dá para você priorizar tudo. Você não vai conseguir resolver tudo. Você precisa priorizar o que mais impacta aqueles 3 milhões que a gente deu de exemplo no caso da área comercial. É um erro acreditar que todos os problemas serão solucionados. Lembre-se do diagrama de Pareto, tá bom? Então, o book de metas, esse é um exemplo. A gente, nos trabalhos que são feitos, né, em empresas do segmento, a gente ajuda muito a montar, não só o book de metas, a explicar para os gestores, acompanhar, a gente faz o acompanhamento da reunião de resultados, a gente ajuda a montar esse painel de indicadores, a definir as metas. Então, assim, se vocês precisarem de qualquer ajuda, tiverem qualquer dúvida, né, nos acione, né, a gente está à disposição. E também convido vocês para conhecerem o nosso curso de gestão estratégica para empresas de segurança e de serviços. É um curso assim que ajuda a abrir muito a cabeça, porque para a gente falar de programa de metas, né, de programa de resultados, é importante que você tenha uma gestão mais orientada para a estratégia, né? Que você e a sua empresa estejam já pensando com visão de futuro, onde vocês querem chegar, para ter os direcionadores estratégicos, vamos dizer assim, para que você estabeleça metas claras, indicadores claros, bem definidos, e aí, consequentemente, a sua empresa vai ganhar muito. Estabelecer metas para projetos pontuais, isso é mais fácil, é mais simples de fazer. Agora, o grande desafio está em envolver toda a empresa, todos os departamentos para esses objetivos comuns. Para isso, você precisa ter uma visão mais estratégica, né? A sua empresa tem que ter já um modelo de gestão um pouco mais maduro, e aí conte com a gente para contribuir com isso. Se precisar de qualquer coisa, estamos à disposição do Ibragesp. Nossa plataforma, né, desse curso de gestão estratégica, é ibragesp.com.br, maior plataforma de cursos online do segmento de segurança. Pessoal, foi feito para maturidade, amadurecimento das empresas de segurança, com um foco muito grande para o prestador de serviços, tá bom? Pessoal, espero ter contribuído de alguma forma. Tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!